Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a $19.400. Bitcoin que está subindo antes da decisão na taxa de juros dos Estados Unidos e do discurso de Jerome Powell. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização, te mostrando o que eu espero para as próximas horas que prometem e também para os próximos dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui no 4 horas relembrando a situação do Bitcoin no curto prazo e também quero falar um pouco de tempos gráficos menores para mostrar zonas de rompimento importantes. Também vou fazer uma atualização aqui de sentimento, te mostrando não somente o que os indicadores estão mostrando que as sardinhas estão fazendo, mas também onde as instituições estão se posicionando neste momento, tá? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e me seguir lá no Instagram caso você ainda não seja inscrito, tá? Tá no primeiro link da descrição, pablo.granier. Eu queria te pedir para deixar aqui nos comentários sugestões de temas que você quer ver aqui no meu Instagram, ou você pode mandar direto também no meu direct aqui, tá? Então é isso, vamos começar a nossa análise. E vamos começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin no 4 horas. No 4 horas é importante a gente lembrar que o Bitcoin ele continua numa tendência de baixa, tá bom? Apesar da gente realmente não ter feito um rompimento muito claro da região de suporte dos $18.500 e do fundo dos 17.600, a tendência é muito claramente de baixa. A gente vai ter alguns desafios grandes para retomar a alta. O primeiro desafio que eu vejo é a resistência de agora, tá? Essa região aqui entre os $19.500 que a gente está testando e a região dos $20.200, $20.300. O rompimento dessa região é um primeiro passo muito importante para o Bitcoin retomar uma tendência de alta. Isso aqui é o mínimo que eu estou de olho para, se o sentimento melhorar a partir daqui, a gente ficar um pouco mais otimista. Antes disso, a situação é tensa e a gente vai depender muito do que vai acontecer no S&P 500, né? Lembrem-se, às 3 horas da tarde tem divulgação da taxa de juros. Inclusive, se você não sabe, aqui, quando você vem aqui no TradingView e clica no calendário, você consegue ver aqui, olha só, o que vai ter de dia importante, né? Então, tem a decisão na taxa de juros aqui, olha só. E também tem o discurso de Jerome Powell aqui às 3h30, beleza? Ou seja, vai ser tenso, né? A gente provavelmente vai ter muita volatilidade. E olho aqui no gráfico do S&P 500, né? O gráfico do S&P 500 vai ser quem deve ditar aí os passos do Bitcoin. Então, quais são os pontos que a gente fica de olho para o S&P 500? Alguns, tá? O primeiro ponto é esse topinho que a gente tem na região dos 3.940 pontos. Mentira, deixa eu pegar no S&P mesmo, né? Já que, obviamente, tem mais volume. A região dos 3.900 pontos, tá? É o primeiro ponto, assim, que um rompimento seria legal de ver. Porém, para a gente ficar um pouco mais otimista, um rompimento forte seria uns 4.000 pontos. Eu acho que seria assim, bem emblemático se a gente conseguisse fazer um rompimento aqui. E a partir daí eu imagino um Bitcoin acima dos 20k, bem mais acima, beleza? Vai depender muito aqui do S&P. Cuidado também, obviamente, com o nosso fundo, né? Se voltar aqui, perder os 3.827 pontos que chegou, a gente pode ter problemas sérios. Então, basicamente, esses são os pontos aqui que a gente fica de olho. 3.900 e 4.000 para resistência, 3.827 como suporte. Rompeu aqui, meu amigo, provavelmente o Bitcoin vai para vala. Rompeu aqui para cima, ó, começou a ficar bonito. A gente pode ter aí semanas muito boas à frente do Bitcoin. Lembrem-se, sempre quando a gente teve bons discursos do Jerome Powell, sempre quando a gente teve boas divulgações da taxa de juros, a gente não ficou subindo um dia, né? A gente normalmente subiu por várias semanas a fio. Então hoje é um dia muito importante, vamos ficar de olho aí. E até 3, 4 horas da tarde, cara, você tá muito exposto, você não tá confortável, talvez faça sentido você se expor um pouco menos, tá bom? Já que é um pouco indefinido o que vai acontecer. A taxa de juros deve vir 0,75 mesmo. Isso pode fazer a gente subir um pouquinho no começo, mas o mais importante vai ser o discurso de Jerome Powell depois das 3h30. Então, se ele tiver um discurso muito duro, a gente pode retomar uma baixa muito feia. Se ele passar a mão na cabeça do mercado, igual ele já fez algumas vezes, não as últimas, né? Em Jackson Hole, por exemplo, ele bateu no mercado,
a gente pode sim ter um melhor movimento dos mercados continuando uma alta, beleza? Falando um pouco do sentimento aqui, a gente está vendo uma melhora dos indicadores nas últimas horas. A gente caiu de um long short rate de 2,5 para 1,81, nesse momento está em 1,93, com um aumentozinho do Open Interest, tá? Nada que me anima muito, mas sem dúvida está melhor do que ontem a situação, né? Essa queda pesa a favor com esse aumentozinho do Open Interest, então é uma confirmaçãozinha, né? Porém, como vocês muito bem sabem, né, a turma não aguenta ver uma alta que já quer entrar com tudo. Então a gente já está tendo bastante liquidação para cima, teve a maior liquidação aqui em bastante tempo, e também está tendo algumas compras grandes a mercado, tá? Nada de outro mundo, nenhuma compra superior a 100 milhões que já me deixaria muito preocupado, mas essas compras a mercado nunca são muito saudáveis, beleza? Então a gente precisa ficar de olho para, se o preço começar a subir muito, com muitas pessoas sendo liquidadas, muitas pessoas comprando a mercado e sendo liquidadas aqui, a gente pode até olhar para realizar um pouquinho antes do discurso. Mas sinceramente, eu não vou tomar grandes decisões, a não ser que a gente tenha muita volatilidade antes, o que não é esperado, né? Só depois das 3 horas que a gente deve ter essa volatilidade, eu não vou tomar muitas decisões. Eu vou deixar a poeira baixar para depois tomar decisões. Toma cuidado, tá? Tem muita gente que acha que tem certeza do que vai acontecer depois do discurso e é bem imprevisível. Então, toma cuidado, proteja o seu capital. Proteger o capital é muito mais importante do que especular ganhos, tá? E lembra, às vezes não operar é operar. Hoje claramente é um dia para não operar muito, é um dia para ficar aí um pouco mais tranquilo e esperar aí 3, 4 horas da tarde, para depois disso eu vou aparecer aqui fazendo um vídeo para vocês, para a gente discutir as perspectivas pós-divulgação da taxa de juros e pós-discurso do Powell, beleza? Para finalizar, vamos falar do book. Nesse momento aqui, a gente vê um book, aqui 120... 470, a gente vê um book um pouco mais vendedor, né? Uma pressãozinha aqui no curto prazo até os 19.700, mas nada depois disso, o que seria bom. Em relação a compras aqui, nada demais no curto prazo, tem algumas compras nos 18.300, tentando segurar o fundo ali. Também nada de outro mundo, parece ter um pouco mais de venda, tá? Olhando o book agregado aqui, nesse momento a gente consegue ver um pouco mais de compra no 1%, 126 contra 108, e um pouco mais de venda no 2,5%, 223 contra 211. Lembra, aqui a gente está olhando só a Binance Futures, aqui a gente olha o agregado de várias exchanges aqui que a gente selecionou. Tranquilo? Então é isso, um book neutro na minha visão. Todo mundo aí no aguardo das 3 horas da tarde. Então toma cuidado, se proteja hoje. Volatilidade é a esperada, beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí mais ou menos às 4 horas da tarde, quando o Powell parar de discursar, eu apareço aqui com um vídeo. Forte abraço e até lá.